Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala. Está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que conecta você com os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Enchentes, deslizamentos, secas prolongadas e tempestades extremas têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso país. Segundo a reportagem da Agência Brasil, com base em estudos da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, os desastres climáticos aumentaram 250% no país entre 2020 e 2023, em comparação com a década de 1990. Foram mais de 16 mil eventos registrados apenas nos últimos 4 anos. Diante desse cenário, uma questão se torna cada vez mais urgente. O Brasil está preparado para enfrentar o aumento dos desastres ambientais? No programa de hoje, vamos falar sobre gestão de desastres ambientais. No Brasil de ODS de hoje, comigo, a Gabriela Chabot, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Gabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Joel. Obrigada. Que bacana a gente estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, né? Fundamental. Estou animada para o programa de hoje. O programa de hoje ele está incluído em qual ODS? Joel, a gente pode falar que os desastres, eles não são desastres naturais, né? Eles são desastres ambientais, eles são eventos que são naturais, mas que interferem, né? Revelam aí vulnerabilidades sociais, urbanas. Então, apesar da gente relacionar mais diretamente com o ODS 13, que é a Ação Global contra a Mudança do Clima, a gente também pode relacionar muito bem com o ODS 11, que visa buscar tornar as cidades mais resilientes e mais preparadas para enfrentar os desastres. Então, se eu tivesse que escolher um, ODS 13, mas se eu pudesse escolher 2, eu diria que o programa de hoje tem relação com o ODS 13 e o ODS 11. E a ODS 13 e o ODS 11 está incluído o tema do programa de hoje. Daqui a pouco você volta, Gabi, contando mais novidades a respeito dos ODS, o que estão acontecendo aqui no nosso país. Bom, para falar sobre gestão de desastres ambientais, eu recebo inicialmente o André Cottin, que é mestrando do programa de pós-graduação em desastres da Unesp, em parceria com o CEMADEM. Ele é autor do estudo Capacidades Organizacionais de Gestão de Riscos de Desastres Geohidrológicos em Municípios Prioritários do Brasil, que avaliou a preparação das cidades brasileiras para enfrentar esse evento. Nome comprido, André, mas antes eu quero te cumprimentar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Joel. Olá, Gabriela. Muito boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite. É um privilégio ter o meu trabalho reconhecido e poder comunicar para mais pessoas aqui. E, como o Joel bem me apresentou, eu sou mestrando em desastres, é um programa de pós-graduação da Unesp com o CEMADEM. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. E tenho meu trabalho apoiado pela FAPESP também, e são instituições que são fundamentais para o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos, mas é importante dizer que eu não represento essas instituições e, portanto, não falo em nome delas. Mas você fala em nome do estudo que você fez, já é muito Sim. importante para que a população conheça os riscos que nós estamos vivendo. Olha, estudiosos estão dizendo que dentro dos próximos meses teremos a chegada de El Niño. Estaremos preparados? Ao longo do programa eu quero te ouvir, viu, André, a respeito da chegada de El Niño e do que os municípios e o governo brasileiro, seja municipal, estadual e federal, estão fazendo para preparar para a chegada do El Niño. Nosso outro convidado é o Djair Soares,
enfermeiro, especialista em gestão de desastres e resposta humanitária, conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira e consultor técnico da Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ô, Dejair, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Professor, uma grande honra estar aqui dividindo esse espaço com todos vocês. Fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho com a ótica, né, da Cruz Vermelha Brasileira no enfrentamento, né, a essas situações aí dos desastres, das emergências. Vamos começar, André, com uma pergunta básica. Por que ainda nós não temos uma resposta adequada para a humanidade, né, como um todo e, sobretudo, aqui no nosso país? Perfeito. Então, trazendo primeiro para o nosso país, Brasil, em 2012, então já são 14 anos, foi formulada a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é conhecida como PNPDEC pela sigla, né? E o que motivou a formulação da PNPDEC foi principalmente um desastre que ocorreu no ano anterior, em 2011, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que até hoje é o desastre, pelo menos dos que se tem registros, com maior número de mortes. Foram contabilizadas quase 1.000 mortes, embora existam estudos que... E é um desastre recorrente, né? Aconteceu várias vezes já lá, né? É um desastre recorrente naquela região e em várias outras regiões de características parecidas ao longo de todo o país, né? E, embora essa política tenha sido formulada naquele ano, nas políticas públicas existem, além da formulação, as fases de implementação, avaliação e monitoramento também, né? E a implementação, que é a etapa seguinte à formulação, é quando a política pública acontece na prática. Mas, para isso, muita coisa é necessária e é o que os estudos chamam de capacidades, que podem ser estatais, organizacionais, institucionais, entre outras dimensões. Mas, embora o nome não seja muito usual, as capacidades podemos defini-las como os recursos humanos, ou seja, os servidores e as servidoras públicas que atuam nos órgãos em diferentes níveis para a implementação de uma política, os recursos financeiros, ou seja, a origem dos recursos, de qual ente do município, do estado, da União, os recursos materiais também, precisa de uma série de recursos materiais, como automóveis, equipamentos tecnológicos e equipamentos básicos também, como coletes, entre Isso, vários André. outros, né? É verdade. André, para nós, antes de nós entrarmos nos detalhes, eu queria começar a nossa conversa. Eu acho que é importante o Brasil mudar um conceito, né? Em relação aos desastres ambientais e humanitários. Nós precisamos ter política de Estado e não de governo. Eu acho que esse é um conceito importante que deve permear as políticas públicas do nosso país. Você concorda? Sim, concordo. É, inclusive, uma das principais demandas que os próprios agentes de proteção e defesa civil costumam apontar para a realização dos seus trabalhos, né? Aqui no CEMADEM, onde eu curso mestrado, teve um outro trabalho recente, que é o projeto Elos, que apontou 5 principais desafios para a implementação de políticas públicas de proteção e defesa civil, e a falta de continuidade na gestão é um desses problemas, porque, como você bem disse, Joel, quando entra uma administração, é comum que haja uma mudança muito grande da política que vem sendo feita, isso em diferentes áreas, não apenas na política de proteção e defesa civil, mas até mesmo como você bem disse, né, esses desastres têm sido recorrentes. Então, se a política também não for permanente, é provável que a gente, então, não esteja bem preparado. Ela perde a eficácia. Agora eu quero ouvir o Dejair. Dejair, nós estamos dando uma resposta humanitária correta para esses desastres ambientais que estão acontecendo no nosso país?
Excelente pergunta, professor Joel. Então, dentro desse elemento, eu gostaria também de aproveitar a pergunta inicial, né? Eu acho que também a gente tem um paradigma enquanto sociedade sobre a mudança de cultura. A gente percebe uma população muito reativa frente a esses desafios, a essas emergências e aos desastres. E as ações, elas também têm que vir através das ações de prevenção e mitigação. Acho que o André trouxe, né, dentro dessa parte da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que esses são etapas fundamentais, né, para que as nossas comunidades e as sociedades estejam prontas, porque uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de desastre e emergência, quem vai sofrer na ponta é a própria comunidade que está inserida dentro daquele território. Então, assim, nosso papel aqui enquanto Cruz Vermelha Brasileira tem sido, né, trabalhar junto com as instituições governamentais para o desenvolvimento dessas políticas públicas, mas também de dar capacidades para essas comunidades terem autonomia e também terem condições de enfrentar os impactos onde eles vão estar sendo impactados ali, né? Então, dentro da sua vulnerabilidade, entendendo qual vai ser o impacto que essa emergência vai trazer para aquela comunidade. Então, assim, hoje o que eu penso, nós temos um conjunto de ações que estão sendo formuladas e implementadas para o enfrentamento dessas emergências, porém, eu acho que o elemento principal é a gente estar junto às comunidades no desenvolvimento dessa capacidade. Por quê? Eu tenho que ter, né, uma gestão estatal forte para esse enfrentamento, eu preciso de recursos, mas eu preciso dar condições para que a comunidade ela possa desenvolver competência para aquele primeiro momento, seja na capacidade de evacuar, seja na capacidade de prestar os primeiros cuidados, os primeiros socorros para aquelas vítimas que sofreram o impacto daquele evento. Então, acho que a gente está num caminho muito bom, porém, ele é um caminho longo de desenvolvimento que necessita de fortalecimento e ampliação. Um caminho que não é o ideal, mas está sendo construído. Quando falamos em desastres ambientais, é comum que a atenção se volte para as enchentes, os deslizamentos, os impactos imediatos sobre a população, como você disse, Jair. Mas muito antes que uma tragédia aconteça, existe um conjunto de ações de planejamento, prevenção e preparação que pode reduzir os riscos e salvar vidas. Foi justamente nessa etapa da gestão de risco que você, André Cotti, que está sendo entrevistado hoje, decidiu investigar. Em um estudo publicado na Revista Brasileira de Geografia, você analisou como os municípios prioritários para a gestão de riscos e desastres estão sendo estruturados para realizar esse trabalho. Os resultados mostram que muitas cidades ainda enfrentam dificuldades para implementar instrumentos básicos de prevenção e redução de riscos. André, quais são as cidades que mais te impactaram pela ausência de planejamento em relação aos desastres ambientais? Então, esse estudo recente teve um recorte para os municípios prioritários, segundo um cadastro da Casa Civil da Presidência da República, que foi previsto já em 2012 com a PNPDEC e vem sendo atualizado desde então, conforme as ocorrências e as vulnerabilidades aos desastres também se modificam, né? E esses municípios prioritários são hoje 2.086. Isso é menos do que a metade dos municípios brasileiros. Então, somente entre Você disse 2.086? Exato. Esses são os municípios 2.086 municípios prioritários. De acordo com a Casa Civil. Que não tem uma infraestrutura para enfrentar a crise climática. Entre esses municípios, existem diferenças grandes na estruturação e na capacidade como um todo, né? Mas o fato importante é... Se você fosse nomear além de falar o fato importante, desculpe de interrompê-lo, se você fosse nomear um município, o que está mais estruturado para receber, por exemplo, a chegada do El Niño, ou já montou uma estrutura razoável para evitar uma tragédia? Então, o nosso estudo não fez um olhar aprofundado sobre um ou outro município especificamente, mas podemos dizer que, em geral, os municípios que têm maior porte populacional,
e que, portanto, têm mais recursos administrativos, humanos, financeiros, tendem a ser os mais preparados. E, por outro lado, os municípios de menor porte populacional e que também têm menos recursos são os mais vulneráveis. Então, nós podemos dizer o seguinte, que São Paulo, pelos recursos humanos, está mais preparado que outros municípios pequenos e médios. São Paulo, Brasília. Não posso afirmar categoricamente, porque o estudo não se aprofunda em um município. Mas as características de São Paulo, sendo um município maior, com mais recursos, mais servidores... Você falou de recursos, Exato. Podem ter uma influência sobre a capacidade de... Pode dar uma resposta mais imediata em termos de estrutura, porque tem mais recursos. O que precisa ser feito para evitar que eventos naturais se transformem em tragédias humanas? Certo. Então, esse trabalho está bastante relacionado à minha pesquisa de mestrado, que vem sendo desenvolvida já há 2 anos, e tem o objetivo principal, essa pesquisa, de avaliar as necessidades e capacidades dos municípios brasileiros de preparação para eventos extremos de tempo e clima. Porque, como você mencionou, Joel, existe uma previsão de que tenha um El Niño, né, que é um evento que costuma ocorrer, mas que, segundo os modelos meteorológicos, né, é um evento que, ao longo dos anos, vem sendo modificado pelas mudanças climáticas. Aí eu quero aproveitar e sugerir aqui um outro podcast sobre o El Niño, que a diretora do CEMADEM, a doutora Regina Valá, conversou sobre, né? E esses eventos tendem a ser mais frequentes e intensos. O El Niño pode ser, nesse ano, uma manifestação de maior intensidade e maior frequência. Então, a questão nós comentamos há pouco sobre desastres que ocorreram nos últimos anos. Se em um cenário de ainda, digamos assim, manifestação inicial das mudanças climáticas, porque as projeções indicam que o cenário se agravará. Se em um cenário ainda não tão grave, nós já estamos lidando com muitos impactos, nós podemos ter mais impactos em um cenário de agravamento das mudanças climáticas e dos eventos extremos. Muito bem. Então, daí a necessidade de nos prepararmos. E, para isso, entender quais são as dificuldades para nos prepararmos. E pensar nas capacidades para nos aprimorarmos. O que será prioritário daqui para diante, já que os desastres serão recorrentes. De Jair, antes de... Retomamos o contato com você já, né? Que bom. Jair, eu tinha feito uma pergunta para você, que eu vou repetir, a respeito das tragédias humanas. O que precisa ser feito para evitar que eventos naturais se transformem em tragédias humanas? A partir da experiência da Cruz Vermelha aqui no nosso país. Exato. O que a gente enxerga, né, e o que a gente extrai das ocorrências anteriores, né, é justamente a necessidade de fortalecer as capacidades, principalmente de alerta e de sensibilização comunitária frente à percepção de risco. Hoje tem muitas comunidades que estão inseridas em cenários críticos que elas não têm essa percepção. Ou seja, ela está inserida em um ambiente que tem alta probabilidade de ser impactada frente a um tipo de desastre ou emergência, porém, dentro da sua condição de vida, ela enxerga aquilo como algo normal, né? E isso resulta no quê? Quando eu não tenho uma percepção de risco, eu fico mais exposto cada vez mais aos impactos desse tipo de emergência. Então, as ações, né, de mitigação e prevenção, elas entram como esses principais componentes que devem ser desenvolvidos junto às comunidades. E aí, mais uma vez, eu reforço isso. Se a comunidade não está inserida dentro desse processo, não adianta nada. Eu ter o gestor, eu ter a estrutura, né, eu ter ali as organizações, mas eu preciso estar junto dessa população em capacitá-los, deles terem uma cultura voltada justamente à percepção de risco frente àquelas situações, porque num alerta de um evento extremo, numa ordem de evacuação, você vai ter uma maior aceitação dessa comunidade. Então, eu posso evacuá-la, eu posso
ter a percepção daquelas pessoas que viu que vai chover muito, elas não vão ficar ali naquele local, vão se deslocar para outro ponto, eu posso organizar as ações de evacuação dessas comunidades, então tudo isso entra dentro desse elemento. Antes de chamar o intervalo, quero destacar aqui um dos resultados do estudo realizado pelo André Kottke. 75% dos municípios possuem menos da metade dos instrumentos obrigatórios de gestão de risco e 91% não possuem plano de obras para redução de riscos. Bom, o que esses dados revelam sobre a preparação das cidades brasileiras? A gente vai retomar esse assunto depois do nosso intervalo. Agora, um breve intervalo e, na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Além de contribuírem para a melhoria do clima e da saúde da população, as árvores podem ser fontes de informação sobre as condições do meio ambiente. Com o apoio da FAPESP, pesquisadores da USP e da Unicamp têm utilizado a tipuana como marcadora dos níveis de poluição na cidade de São Paulo. Utilizando uma broca, os pesquisadores retiram uma pequena amostra da madeira da árvore e, com a ajuda de um laser, identificam em cada anel de crescimento a presença dos elementos químicos que estavam na atmosfera na época em que o anel se formou. O estudo mostra que a concentração de vários metais pesados diminuiu nas últimas 3 décadas. A redução do chumbo foi resultado da proibição de seu uso na gasolina na década de 1980. Já a queda de níquel, zinco e cádmio relaciona-se com a desindustrialização da cidade e com o aumento de eficiência dos veículos. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre gestão de desastres ambientais, com o André Kottke e o Djaí Soares. Agora, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Desastres naturais custam 2,3 trilhões de dólares por ano. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. 90 tem 63% de chance de vivenciar uma inundação catastrófica durante a vida, mas se o ano de nascimento for 2025, essa probabilidade sobe para 86%. Os dados são de um novo relatório do Escritório da ONU para a Redução do Risco de Desastres, o UNDRR, que mostra que em um mundo de catástrofes naturais mais frequentes e severas, os estragos custam mais. A conta total dos eventos climáticos extremos excede 2,3 trilhões de dólares por ano, um impacto econômico 10 vezes maior do que as estimativas anteriores. O relatório divulgado nesta terça-feira mostra como terremotos, deslizamentos de terra, inundações, entre outros desastres, têm efeitos de longo prazo sobre a saúde, moradia, educação e emprego e, consequentemente, maior impacto financeiro. A chefe de análise de risco global da agência, Janty Christwood, afirmou que nessas condições a resposta humanitária se torna insustentável. Ela defendeu investimentos mais inteligentes que criem resiliência a desastres futuros e aliviem a pressão sobre as finanças públicas. O objetivo é evitar 3 espirais que podem causar um colapso sistêmico: o endividamento somado à perda de receita,
o surgimento de áreas consideradas muito arriscadas para serem cobertas por seguradoras e um cenário de necessidades humanitárias recorrentes. Kirschwood enfatizou que a maior parte dos danos causados por eventos climáticos pode ser evitada se os sistemas de financiamento forem mais bem alinhados. O relatório cita que no Brasil, a perda de produtividade e receita associadas à Amazônia Meridional poderiam custar 5,6 bilhões de dólares para o setor da soja e 180,8 bilhões para o setor de carne bovina até 2050, em um cenário de governança ambiental mais fraca, que abandone o controle do desmatamento. O prejuízo supera em quase 10 vezes os custos de conservação, estimados em 19,5 bilhões de dólares, em um cenário de governança ambiental forte. O NDRR afirma ainda que o desmatamento adicional da floresta amazônica poderia levar a uma mudança e transformar o ecossistema em savana. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. André, antes de colocarmos a nossa colunista, a Gabriela Chabot, quero uma pergunta bem rápida com você a respeito dessa matéria. Ou seja, para o país, a prevenção custa menos, né? Se nós fazemos a prevenção corretamente, nós teremos um resultado melhor. A prevenção, ela pode custar menos, sim. É preciso uma mudança de cultura, o Jair falou um pouco sobre isso aqui, porque parece que quando um desastre ocorre de fato, é só aí que a gente o vê. Mas, na verdade, o desastre já é produzido muito antes da ocorrência. Por exemplo, quando as pessoas vivem com uma renda muito baixa, como foi mencionado, né, na notícia. Isso fragiliza as capacidades das pessoas enquanto indivíduos e enquanto grupos, né, familiares, comunitários, de se protegerem para além do desastre em si, de se protegerem nas suas próprias vidas, né? Então, eu diria que essa mudança de cultura é importante, do ponto de vista pessoal, digamos assim, né, ou organizacional, e também uma mudança no próprio planejamento das políticas públicas, né, porque para que a preparação de fato surta efeito, é preciso que os recursos financeiros, sobretudo, sejam alocados constantemente. E quando o desastre ocorre, é uma situação que existe no Brasil, né, os municípios podem declarar situação de emergência ou de calamidade pública. O que isso significa na prática? Com essas situações, ele pode ter acessos a recursos emergenciais, que não tem tanto controle por parte dos órgãos públicos. E aí, não vou entrar muito nesse assunto, mas se com o controle já ocorrem problemas no uso dos recursos, imagina sem controle, né? Então, aí seria um caos, né? Bom, agora sim, chegou o momento da Gabriela Chabot, especialista em ODS, que conhece mais ODS, uma das pessoas que mais conhece os desenvolvimentos do Agenda 2030, sustentáveis da Agenda 2030. Gabi, que novidades você tem hoje? ODS em pauta. Joel, novidades quentíssimas sobre como que a gente está fazendo para lidar com os desastres, né? É importante reconhecer que o Brasil avançou bastante nos últimos anos. Então, a gente tem hoje instituições de referência internacional, como o próprio CEMADEM, o INPE, o IMET, a Defesa Civil Nacional, que monitoram riscos, produzem alertas, apoiam estados e municípios na preparação para esses eventos extremos. Então, com certeza, a gente está mais preparado para eventos extremos hoje do que a gente estava 5, 10, 15 anos atrás. E há notícias quentes em relação a isso é que o governo federal anunciou a manutenção de sala de situação permanente, envolvendo cerca de 20 ministérios, para acompanhar os impactos do El Niño, além de reforçar as ações preventivas, né, relacionadas a enchentes, secas, queimadas. A gente também está vendo vários estados e municípios estruturando com uma atuação forte do Ministério Público de diversos locais. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a comprovação de que o Rio de Janeiro tem condições de lidar com as consequências do El Niño e deu 30 dias para o governo do Rio de Janeiro se manifestar em relação a isso. Então, a gente vê uma mudança aí, sim, na postura, na forma como o poder público está reagindo
e buscando reagir antes do desastre acontecer, né? Então, essa compreensão de que a gente não está lidando com eventos excepcionais, a gente tem cientistas como Carlos Nobre, especialistas do CEMADEM, dizendo para a gente que essa é a nova realidade climática. Então, é importante que a gente adapte a linguagem, a gente não está vivendo uma situação de mudanças climáticas, a gente está lidando com uma situação de emergência climática, em que esses eventos, a realidade é que esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. E eu acredito que a Agenda 2030 ajuda a gente a entender que a gestão de desastres não começa quando a chuva chega, quando o incêndio começa. Ele começa no planejamento urbano, ele começa na proteção das áreas verdes, na recuperação dos rios, das matas ciliares, na educação ambiental, na redução das desigualdades, porque uma coisa que eu estou curiosa aí em relação à pesquisa do Guilherme é justamente em relação a como que os municípios, né? Quais são as capacidades que estão faltando aí para os municípios? Os municípios mais pobres, né? A resposta exatamente, os municípios são mais pobres. Bom, mas São Paulo está mais bem adequado, mas São Paulo também é mais densamente, urbanamente adensada. Então, consequências são mais graves, porque quando acontece um desastre, as consequências podem ser piores. Isso foi levado em consideração no estudo. A gente falou, né, que esse é um tema diretamente ligado ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e ao ODS 13, que fala da ação global contra a mudança do clima. E eu entendo que a principal mudança é a gente entender que a gente precisa começar na prevenção, e como prevenção a gente precisa educar a população, então tem que puxar a sardinha aqui para o lado da educação ambiental, enquanto coordenadora de educação ambiental do município de São Paulo. A UMAPAS, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, da Prefeitura de São Paulo, acaba de firmar uma parceria com a UNITAR, que é o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa, para oferecer um programa aqui em São Paulo que chama Capacetes Verdes Brasil. Joel, então não tem os capacetes azuis, que são o pessoal da ajuda humanitária? A ONU tem um programa que são os capacetes verdes, que é a gente começar a formar pessoas para lidar justamente com a crise ambiental, com a crise climática que a gente está lidando. Então, agora, já no segundo semestre, a gente vai ter uma formação lá na Zona Leste de São Paulo, buscando formar servidores públicos e lideranças comunitárias para temas relacionados à governança ambiental, prevenção de conflitos socioambientais, segurança humana e mudanças climáticas, diretamente relacionado aí à Agenda 2030. O importante que você falou, a palavra de ordem é prevenção, e de que através dos ODS a gente pode conscientizar a sociedade civil de que nós vivemos hoje e daqui para frente viveremos uma outra realidade a respeito da crise climática, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Bom, para finalizar, algum outro destaque? Acho que eram esses os destaques. Acho que, no fundo, a gestão dos desastres começa antes da emergência, então a gente tem essa oportunidade agora de se preparar para esse El Niño, que talvez venha um super El Niño. Então, ela começa quando a gente investe aí em conhecimento, em cooperação, em prevenção. A palavra de ordem é educação ambiental e preservação. Obrigado, Gabi, pelas informações, hein? Um grande abraço a você. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior, antes da Rádio ONU, e eu percebi que o Djair gostaria de... Olha, eu também tenho algo para falar a respeito daquela pergunta que eu fiz para o André. Você quer concluir? Ou você quer dar a sua opinião a respeito do assunto, Djair? Perfeito, professor. Eu acho que, para conclusão mesmo, né, agradecer o espaço e também disponibilizar as ações, né, da Cruz Vermelha Brasileira em todo o território nacional, de poder apoiar as comunidades, de poder estar no enfrentamento aos impactos, né, da mudança climática, e o caminho justamente é esse, Joel, conforme você trouxe no raciocínio final, né, é a conservação e a preservação, e também, mais uma vez eu reforço isso, né, a gente dar capacidade cada vez mais para as nossas comunidades, né, para as nossas lideranças comunitárias e também para a formação dessa mudança de cultura que a gente tanto promove e espera, né, que o Brasil possa desenvolver, assim como outras grandes nações, né, que conseguem fazer esse enfrentamento.
Lembrando a você que nós temos ainda um tempinho no programa para te ouvir sobre várias coisas ainda. Ah, perfeito. Djair, quando se fala em preparar os municípios, o André veio com um dado aqui, 2.086 municípios não estão ainda adequadamente preparados, né? O que representa, André, você me corrige, por favor, a minha memória, 91% dos municípios brasileiros não estão ainda com uma capacidade mínima, né, para dar uma resposta, por exemplo, para a chegada do El Niño. Em termos de resposta humanitária, o que a Cruz Vermelha está preparando como resposta ao que vem aí? Perfeito. Temos feito um trabalho, Joel, justamente, né, de mobilização de parceiros estratégicos, né, para o custeio, como uma organização, né, sem fins lucrativos de caráter filantrópico. A gente detém justamente dessa solidariedade de empresas e pessoas físicas, né, para custear nossas operações, mas a Cruz Vermelha, ao longo do seu ano de existência aqui no Brasil, né, desde a década lá de 1908, né, a gente tem consolidado um trabalho de enfrentamento a essas emergências. A gente tem atuado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma operação, né, de quase 2 anos ali, respeitando as fases da emergência, da recuperação, né, daquelas comunidades ali. Então, temos feito essa atuação. São Sebastião, lá no interior de São Paulo, então a gente também teve toda uma operação relacionada ao enfrentamento, as inundações do extremo sul da Bahia, lá 2022/2023, também as nossas equipes estavam juntas, né, do poder público, juntas, né, de outras organizações que estavam ali prontas para poder apoiar essas comunidades que estavam sendo afetadas. Eu acho que, assim, dentro do nosso escopo de atuação, é poder aproveitar esses momentos para poder disseminar a importância, né, que o Estado desenvolva e fortaleça essas políticas públicas, mas que elas cheguem à ponta de quem realmente vai ser impactado frente a essas situações. Então, aquela comunidade mais vulnerável, aquela comunidade que teve ali o seu, né, desenvolvimento urbano não planejado, seja aquela situação de risco. Então, é que isso chegue realmente a quem mais precisa, que está mais vulnerável a esses impactos. Você citou o Rio Grande do Sul, aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo estudiosos, é possível que a tragédia se repita com a chegada do El Niño. Bom, a partir daquela experiência, da primeira tragédia, o que vocês esperam fazer se isso acontecer no Sul? Perfeito. Eu acho que o grande instrumento que deve ser feito é o trabalho de monitoramento e alerta em tempo oportuno e de uma forma muito bem coordenada. Acho que o grande elemento que a gente traz dali é que a gente já conhece as características geográficas, a gente já conhece as manchas de inundação, a gente já conhece a capacidade que a cidade, né, e toda aquela região vai ter de potenciais para enfrentamento de uma nova situação como aquela. A questão é que a gente tem um curto período de tempo de ações que foram adotadas, né? A questão lá do reforço dos diques, mas a cidade continua no mesmo lugar. Então, quais são os grandes elementos que a gente tirou de lições aprendidas enquanto poder público, mas também enquanto comunidade que está inserida dentro daquele ambiente, né? E uma coisa que a gente traz também é o impacto psicossocial dessas pessoas que vivem justamente dentro desses contextos, né? Vou trazer um exemplo muito clássico. Que é a população carente, né? Exato, não, mas aí a gente pega, por exemplo, no Vale do Taquari, o município de Mussum, que ele foi afetado, assim, em menos de 6 meses, 2 vezes. Então, teve uma inundação no ano anterior, eles sofreram com isso, e aí no ano seguinte, 2024, vem a grande inundação ali relacionada a todo o estado. Então, assim, não adianta eu construir e recuperar o município no mesmo lugar que ele está adescrito. Eu vou ter que pensar e replanejar como eu vou inserir essa comunidade novamente naquele espaço. Então, assim, não adianta nada as minhas ações, elas serem somente estruturais de reconstruir aquilo que foi destruído, mas eu estou inserido no mesmo contexto e no mesmo cenário que vai ser impactado novamente. Ô André, os desastres não começam quando a água sobe, quando o deslizamento acontece. Eles começam muito antes, com decisões relacionadas ao planejamento urbano, como a Gabi falou, né, na coluna dela, e a preparação das instituições responsáveis pela proteção da população. Isso acontece com políticas públicas. Tá? Os desastres recentes que acompanhamos do Brasil revelam não apenas os efeitos das mudanças climáticas, mas também das dificuldades de prevenção coordenadas e resposta.
Quais são hoje as principais fragilidades da gestão de desastres no Brasil? Hein, André? Certo. Eu diria que uma fragilidade que foi apontada nesse trabalho que eu mencionei anteriormente, Projeto Elos, que também foi desenvolvido por profissionais e estudantes do CEMADEM, apontou, junto com agentes de proteção e defesa civil, que a continuidade das políticas é um desafio e, até relacionado a esse desafio, é a existência de servidores públicos concursados para atuar nas equipes de defesa civil. Existem muitos municípios, esse projeto Elos também apontou isso, em que apenas uma ou no máximo 2 pessoas trabalham nas defesas civis municipais. E muitas vezes essas pessoas estão ali somente naquela gestão. Não são pessoas que têm uma carreira nas defesas civis. E tendo a continuidade de servidores e servidoras, isso pode fortalecer a capacidade dos municípios. Então, eu diria que essa é uma fragilidade e que pode ser aí um eixo, né, orientador para as políticas públicas, no intuito de fortalecer a preparação dos municípios. Mas existem muitos outros desafios, né, até porque a gestão de riscos de desastres é um processo muito amplo, né, e como a Gabriela mencionou, alguns desses desafios se relacionam ao planejamento urbano e ao planejamento territorial. Então, o estudo que eu conduzi apontou que mais de 90% dos 2.086 municípios prioritários para a gestão dos riscos geohidrológicos não têm um plano de implantação de obras e serviços. Esse plano de implantação de obras e serviços para a redução dos riscos de desastres deve estar relacionado com o diagnóstico dos riscos, que é o Plano Municipal de Redução de Riscos. E é um plano que lida com o planejamento territorial do município, não apenas com a proteção imediata aos desastres. É importante fazer essa relação, porque a gestão de riscos de desastres é um tema que tem muito diálogo com o desenvolvimento sustentável, que é o tema central aqui do programa, né? E tornar um município ou um território mais preparado para lidar com os desastres é também tornar esse município, esse território, mais sustentável de maneira ampla. Falando em sustentável, André, eu queria repetir rapidamente com o Djair, porque nós vamos chamar nossa enquete, mas, Djair, toda essa ausência de preparação desses municípios, né, 2.086 municípios que não estão adequadamente preparados para receber as tragédias, do ponto de vista humanitário, qual é o impacto na população? É uma tragédia, né? Exatamente. O que a gente vai ter, né? Perda de vidas, perdas econômicas, perdas sociais relacionadas ao impacto, né, que esse evento ele vai trazer para essa comunidade. Então, o grande elemento que a gente tem que trazer, né, de reflexão, quanto menos, né, a autoridade pública estiver preparada, né, e capacitada, a gente tem que bater nessa tecla, né. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos falando sobre as gestões de desastres ambientais com André Cottin e o Djalma Soares. Chegou o momento da nossa enquete, que realizada com os seguidores, com os nossos seguidores no Instagram. E você pode participar.
toda semana, seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Bom, a pergunta da semana aqui é obviamente ligada ao tema do programa. Você acredita que o Brasil está preparado para enfrentar o aumento dos desastres climáticos? Bom, a resposta do 100%, zero. Não 100%. Quer dizer, hoje há uma consciência a respeito de que realmente nós não estamos preparados. Esse número te deixa um pouco mais tranquilo, André, a respeito da consciência de que as pessoas, o cidadão comum deve ter a respeito do desastre climático? Eu diria que, por um lado, sim, porque isso demonstra que talvez as pessoas estejam mais conscientes de que existem, ou melhor, como a Gabriela bem disse, né, existe uma emergência climática. Por outro lado, eu tenho uma curiosidade em entender o quão que essa consciência está relacionada, por exemplo, à nossa mobilização. E é óbvio que existem muitas barreiras, mas um exemplo de que cada pessoa pode fazer é, por exemplo, nas eleições, que este ano ocorrerão a nível estadual e federal, buscar eleger candidatos e candidatas que tenham propostas concretas para lidar com a gestão de risco de desastres. Porque nas eleições municipais, que ocorreram muito próximo ao desastre no Rio Grande do Sul, por exemplo, que impactou muitas pessoas, não houve tanta relação no sentido de pessoas ou candidaturas que, de fato, estavam mobilizadas para lidar com a gestão de riscos de desastres, serem eleitas. E isso se envolve em uma série de temas. Aqui, como eu disse, esse ano teremos eleições estaduais e nacionais. Justo na Semana do Meio Ambiente, foi aprovada uma série de medidas que vão na contramão da proteção ambiental, que nós dissemos aqui ao longo do programa que é uma prioridade. Então, os e as parlamentares que votaram nessas medidas, nenhum deles e delas deveriam ser reeleitos. Então, eu diria que a consciência deve ser transformada em mobilização. E, novamente, uma mobilização que está ao alcance de todas e todos que têm o título de eleitor é eleger candidaturas comprometidas com a agenda climática Questão ambiental, e a sustentabilidade. Agora eu quero ouvir você, Jair. O André levantou uma questão importante a respeito. Primeiro, esse resultado aqui, não 100% sim, zero, te surpreendeu? Bom, não me surpreendeu, porque a nível comunitário, né, da população como um todo, a percepção é diferente, né? Mesmo que a gente saiba que existem políticas nacionais, que a gente tenha, né, o fortalecimento de algumas organizações e instituições do poder público, as pessoas não estão percebendo isso na ponta, né? E aí essa enquete, ela justamente colabora com esse nível de demonstração. Então, acho que um elemento muito interessante que o André traz, né, a nível das representações, né, populares e ali, da representação política, tudo está atrelado a esse cenário. Então, quanto mais representantes que estejam, né, engajados dentro dessa pauta, entendendo e compreendendo quais são as ações necessárias, melhor a gente garante, enquanto, né, poder público, aquilo que a população precisa. Então, existe essa grande disparidade de percepção de quem está na ponta e quem está tomando decisões frente, né, às necessidades legislativas do Brasil. E isso não somente na esfera nacional, mas na esfera estadual e municipal também, que aí a gente tem que lembrar que a gente é dividido em poderes, né, em níveis. Então, se o município está sendo afetado, tem a ver também com a capacidade da autoridade pública daquele município em poder se preparar, se organizar e enfrentar essas emergências. E o interessante é que o André citou exemplo, né? A tragédia do Rio Grande do Sul. Posteriormente, imediatamente depois da tragédia, teve eleições e foi eleito pessoas que não estavam comprometidas com as questões ambientais mais urgentes, né, do Estado. Como você, na tua percepção, né, que trabalha com
uma resposta humanitária para os desastres ambientais, como que é esse processo de conscientização? Como dizer para a população, por exemplo, que o voto dela está relacionado com aquela tragédia que ela viveu, aquela tragédia que pode ter sido a ausência de políticas públicas, por exemplo? Acho que o ponto-chave é justamente que o nível de conhecimento, percepção e entendimento daquela população. Quanto mais a gente promover o nível de percepção de risco, quais são as ações necessárias e o que precisa ser feito para a nossa comunidade como um todo, eu acredito que isso vai refletir justamente nas lideranças que são colocadas e postas para tomarem essas decisões. Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje, né, enquanto organização, é poder apoiar essas comunidades, dando o conhecimento, dando capacidade para que eles possam enfrentar essas situações, mas, ao mesmo tempo, que eles possam, né, refletir sobre o que é necessário a nível, né, de administração pública que seja feito para resolver aquela necessidade que eles precisam. Muito bem, aí está o resultado da nossa enquete. Eu tenho uma pergunta rápida para vocês. Primeiro eu começo com você, André. Na sua avaliação, existe uma distância entre o que a sociedade acredita que está sendo feito e a real capacidade de preparação dos territórios? Essa é uma pergunta complexa. Eu gostaria de reforçar as falas que o Jair fez. Relacionado com aquilo que a gente vem falando a respeito das eleições, sim, da representação e aquilo que a população enxerga como prioritário, né, para a vida dela. Perfeito. Eu gostaria de reforçar as falas que o Jair fez ao longo do programa, porque as comunidades devem ser protagonistas de todo o processo de gestão de risco de desastres. E aí, fazendo um diálogo com a minha pesquisa de mestrado, é preciso que o poder público crie espaços para que as comunidades não apenas tenham o direito de participar, porque muitas vezes o direito já existe, mas para que a participação de fato seja implementada. E para isso precisa de capacidades relacionais, ou seja, o poder público precisa se relacionar melhor com as comunidades, porque muitas soluções, na verdade, já existem, mas elas estão nas comunidades que já enfrentam uma série de desafios. Então, se as comunidades forem potencializadas, é possível que toda a sociedade tenha um ganho com isso e que nós estejamos, então, melhor preparados para os desastres, para a emergência climática e que possamos ter um desenvolvimento sustentável no sentido amplo do termo. Ou seja, a solução está dentro da própria comunidade, né? Esse processo de construção de uma nova realidade a partir dos desastres ambientais. O Djaí, eu queria ter uma pergunta aqui para você. Qual é o desafio que as equipes de emergência enfrentam quando o desastre ambiental atinge uma comunidade que não estava adequadamente preparada? Qual é o principal desafio? O principal desafio que a gente traz, primeiro, quando a gente tem autoridades públicas, né, que não têm a capacidade de conseguir se organizar minimamente, isso gera um fator muito complicador. Então, primeiro é a capacidade de coordenar a resposta frente àquela emergência. Então, isso tem sido hoje o grande desafio que as nossas equipes de emergência elas têm que responder, porque às vezes eu tenho um gestor municipal que não tem o conhecimento frente àquele tipologia da emergência, eu tenho, né, órgãos que não se articulam e não se conversam para integrar as ações de resposta, eu tenho iniciativas que se sobrepõem, então eu tenho uma organização fazendo tal ação, e aí chega uma outra e faz tal ação, então tudo isso se resume na coordenação e integração frente à resposta. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Interessante essa pauta. Trouxemos aqui um pesquisador, né, que contou um pouco das fragilidades que o país tem enquanto preparação, né, para os desastres ambientais. Ouvimos a resposta humanitária de um representante da Cruz
vermelha. Ao longo dessa conversa, nós discutimos o aumento de eventos climáticos extremos, as fragilidades existentes na gestão de risco, de desastres. O desafio agora é o Brasil enfrentar um cenário para eventos que vão se tornar cada vez mais frequentes, né? A pergunta, acho que do programa, quem acompanha-nos até agora, enquanto a sociedade civil, né, deve incorporar, né, na sua agenda, já que nós vivemos, como o bem lembrou o André, num ano eleitoral, o que a sociedade civil pode e deve incorporar como uma agenda, né, para escolher os seus próximos representantes? O que de mais importante, começo com você, André, você gostaria de deixar registrado a respeito do teu estudo e também como uma reflexão final, de falar, olha, sociedade civil, o que é preciso? O que ela precisa incorporar na sua agenda de pautas num ano eleitoral como esse? Eu diria que é importante que a sociedade civil esteja atenta a quais são os grupos políticos que pretendem fortalecer as capacidades do Estado. E são as capacidades em um sentido amplo, não apenas na gestão de riscos de desastres, mas em diferentes temas, até porque esses temas são transversais, ou seja, tem uma série de implicações. Então, eu diria que essa é uma mensagem central, porque os recursos devem ser ampliados e devem ser otimizados, mas para isso precisa existir um entendimento de que o poder público, embora tenha limitações, é um caminho mais democrático e mais sustentável para a sociedade. Então, aponta uma única mudança que pode gerar um maior impacto e uma mudança significativa no processo de conscientização da população em relação ao desastre ambiental. Uma mudança que, segundo alguns estudos, inclusive da nossa equipe, pode ser resolutiva nesse sentido, é incluir as comunidades nos sistemas de alerta, porque muitas vezes os sistemas de alerta apenas enviam uma mensagem e nem sequer envia as ações que devem ser tomadas para lidar com o desastre. Então, como o Djair também bem disse aqui, o envolvimento das comunidades em todo o processo de gestão de riscos, desde o conhecimento e a percepção do risco até as ações de preparação, pode salvar vidas na prática. E fazendo uma relação, para isso precisa de um poder público em todos os níveis fortalecido, que tenha condições financeiras, materiais e de profissionais de fortalecer a si próprio e de se relacionar melhor com as comunidades. Ou seja, um Estado forte que possa dar essas respostas que o Brasil precisa em relação a crises ambientais. E Jair, quem trabalha na linha de frente dos desastres costuma presenciar consequências que a maioria da população e dos gestores nunca vê de perto, né? O que mais te preocupa quando você olha para o futuro em relação aos desastres ambientais do nosso país? Bom, para quem já vivenciou um desastre, você sabe que as marcas elas ficam para a vida, né? E o grande elemento assim que nos preocupa é que se os gestores locais, né, não estiverem preparados, técnicos e com capacidades para responder a essas situações, vidas elas podem ser perdidas. E eu acho que esse é o principal elemento, né? O valor de uma vida não é mensurável. Então, salvar essas vidas, elas entram como o principal fator ali prioritário que a gente deve fazer das nossas ações, né? O recurso material, ele é importante, mas a preservação da vida, ela é a prioridade máxima. E também, né, estratégias que possam apoiar as equipes que atuam dentro desse cenário, né? Então, a saúde mental desses profissionais que vão ali contribuir, ajudar, né, em solidariedade, apoiar aquela comunidade, também é necessário ter um cuidado muito especial com esse perfil de profissional que atua dentro desse segmento. Nesse ambiente que você acabou de narrar, qual é o seu maior medo?
Bom, meu maior medo, né, frente a essas operações, principalmente, é a gente também perder os próprios colegas que estão indo ali para poder ajudar, né? Então, é um contexto delicado, normalmente é um contexto inseguro, e as nossas equipes, né, elas abrem mão, e grande parte das nossas equipes são equipes voluntárias, que contribuem, né, nesse enfrentamento. Então, acho que o nosso maior medo e, assim, desafio é manter a integridade física, mental e psicossocial das nossas equipes que estão inseridas nesse tipo de contexto. Chega ao fim mais uma edição do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre gestão de desastres ambientais no Brasil. Agradeço a participação do André Cottin, mestrando no programa de pós-graduação em desastres ambientais da Unifesp, o do Djair Soares, enfermeiro especialista em gestão de desastres e conselheiro da Cruz Vermelha Brasileira. Um agradecimento especial à nossa colunista Gabriela Chabu. Você não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, só basta colocar o Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o Observatório também, que é acessado em mais de 175 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Basta acessar observatoriotercetor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.